Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje aqui vamos conversar e vamos ver o que aconteceu, o que estão falando do Corinthians eliminado ontem pelo Huracan. Uma vergonha, né? Vamos ver o que eles vão comentar aqui. Então, se você já não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu like e comenta aqui embaixo se foi uma vergonha ou o Corinthians não queria se classificar mesmo. Não há nada, absolutamente nada que justifique o vexame do Corinthians. Não adianta falar que estava desfalcado, que o grupo era difícil, O que Huracan tem também grupo de estava desfalcado. Libertadores. Não existe nada que amenize esse vexame histórico do Corinthians na Sul-Americana. Vexame histórico, de fato. Walter Casagrande Júnior, bom dia. Bom dia, Tirone, Lavieri, Arnaldo. Cara, não tenho o que falar depois do que o Lavieri falou. O vexame do Corinthians nessa temporada, agora, é gigantesco. Foi eliminado na pré-Libertadores. Aí você cai para uma segunda divisão do futebol continental, do futebol sul-americano. Aí vai lá, pega terceiro e é eliminado contra um time reserva do Huracan e com o senhor Memphis Depay, novamente, fora de casa, sem pegar na bola, escondido do jogo. A hora que precisa aparecer uma liderança técnica dentro do campo, um cara que assume a responsabilidade, que pega a bola, deixa eu jogar, não. Todas as vezes fora de casa, ou na grande maioria das vezes fora de casa, o Memphis Depay é como foi ontem. Falaremos sobre isso. Bom dia, Arnaldo Ribeiro. Bom dia, companheiros. Nesse jogo do São Paulo do Morumbi, que foi marcado pelo caso Bobadilha, também um outro personagem, né, citado. Esse aparece, não é tão bem quisto assim, mas aparece sempre para decidir. É o menos badalado deles, mas é o que decide. Luciano chega ao gol número 93 com a camisa do São Paulo e quase todos eles gols importantes. Não aquele gol do 4-0 quando o jogo já está definido. Muito bem, claro que vai ser assunto também o São Paulo aqui, a questão do Bobadilha, a questão do Zubeldia, que mais uma vez estará suspenso, inacreditável isso. Então tudo isso vai ser assunto aqui. Temos uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, e a pergunta está aí na sua tela. O que foi o pior para o Corinthians até agora nesse ano? Foi a eliminação na pré-Libertadores? Diga lá. Não, ganhar o Campeonato Paulista é importante. O time foi campeão paulista, ok, beleza. Só que você tem que analisar o contexto da história, né? O Palmeiras, por exemplo, que é o time mais forte, um dos times mais fortes da América do Sul, já é a melhor campanha da Libertadores. O Abel estava montando, estava procurando um time. Esse time de hoje do Palmeiras não existia no Campeonato Paulista. Ele estava mexendo, colocando. O Vitor Roque estava acabando de chegar, o Paulinho machucado, o Facundo tinha chegado naquele momento, estava tentando montar um time, os volantes, quem vai ficar, quem vai ficar no banco, enfim. Hoje o Palmeiras tem um time montado, pronto para disputar títulos. Se tivesse esse time desse jeito agora, montado, o Palmeiras era franco favorito no Campeonato Paulista. O Corinthians, ok, não ganhava título há muito tempo, ganhou o Campeonato Paulista, foi importante, mas é um ponto momentâneo. É um ponto, assim, inicial. O que aconteceu, o contexto verdadeiro é, o que aconteceu com o Corinthians depois que ele ganhou o Paulista? Foi eliminado da pré-Libertadores. Foi eliminado agora da Sul-Americana. Um vexame altíssimo, gigantesco. Não ganha fora de casa, gente. Não ganha, ele ganhou 4 partidas fora de casa, contando o Campeonato Paulista, hein? Contando com o Campeonato Paulista. Ganhou 2 vezes no Novo Horizontino, por 1-0, 2 vezes. Ganhou do Racing, né, de 1-0, e ganhou mais uma O Palmeiras, que eu não na estou final. lembrado agora. Palmeiras na final. Foram 4 vitórias fora de casa, desde o Campeonato Paulista para frente. E os vexames depois do Campeonato Paulista. Não conseguiu nada. Está numa situação meio de tabela do campeonato sem se impor. Você olha o Corinthians no meio da tabela, mas assim, ó, tá no meio da tabela. Mas se vacilar, fica para baixo, desce ali no meio da confusão. Né? Então o Corinthians tem uma defesa fraquíssima, isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado. Você pode fazer qualquer combinação do miolo de zaga, não dá certo. E quando, sabe, tinha um treinador que eu trabalhei, né, que foi meu treinador, e a gente ficava discutindo o futebol e tal, ele falou para mim assim uma vez, olha, se eu tenho no elenco 4 zagueiros mais ou menos,
né? 4 zagueiros mais ou menos, eu só vou pôr 2. Porque se eu colocar 3, vão ser 3 mais ou menos na defesa. Então eu só coloco 2, sabe? Cara, é verdade, bicho. Você tem 4, um tá machucado, que eu acho que é o melhor deles, Gustavo Henrique. Aí você tem 3. Você já pôs esse e aquele não deu certo, aquele e o outro não deu certo, o outro com aquele outro não deu certo. Aí você resolve pôr os 3. Você resolve pôr os 3. Bom ponto, Casão. Ótimo. Olha, fazer a cronologia da história de ontem que aconteceu. O Corinthians jogou contra o Huracan time reserva, porque o Huracan tá na final do Campeonato Apertura da Argentina, e nesse momento, é o que interessa ao Huracan. Saiu perdendo, mas estava se dando bem, né, Danilo? Porque o América de Cali estava inacreditavelmente perdendo em casa para o Racing do Uruguai, que é o saco de pancadas do clube. Só que o Racing do Uruguai vai lá e pimba, faz o América de Cali faz um gol no finalzinho, ultrapassa o Corinthians e aí o Corinthians está eliminado. Foi, assim, eu assisti no jogo do Corinthians, o que mais me chama a atenção de tudo isso é que você via um time que parecia que não queria se classificar. Que estava jogando de uma maneira como se o resultado não importasse, como se fosse um jogo para cumprir tabela. Totalmente desconcentrado. Começando com os erros da escalação, que para mim não fez sentido. De novo, Dorival colocando o Félix pela direita, o Carrillo como se fosse um ponta. A gente já sabe que não rende assim, com 3 volantes. Sentindo, obviamente, muita falta de alguém que cria, porque o Garro estava longe de ser o seu melhor físico e o Coronado não dá para confiar. E aí, quando a bola chegava lá na frente, as poucas vezes que chegava, não tinha o Yuri Alberto para segurar, para fazer alguma coisa. Romero não conseguia fazer nada. E o Memphis em uma partida horrorosa. Mas mais do que a questão técnica, o que me chamou a atenção do Corinthians ontem foi o ânimo, foi a questão da vontade. Você não via os caras dividindo bola, vibrando, gritando, indo para cima. Parecia que estava tudo bem. Parecia que era um jogo qualquer. Parecia que era pré-temporada, Florida Cup, sei lá. Não parecia que era o jogo da vida para o Corinthians se classificar. Não parecia que o Corinthians tinha poupado contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Não parecia que o Corinthians estava mobilizado como a gente imaginava que estaria. Porque era o jogo que mais importava para o Corinthians passar agora. Era só vencer o Huracan reserva. E o grupo do Corinthians é difícil. Huracan reserva. O Racing, saco de pancada, quase ganhou do América de Cali. Não dá pra gente querer amenizar aqui. Ontem o jogo América de Cali e Racing, eu fui ver os 10 minutos finais porque eu tive que fazer 3 telas, Botafogo, América de Cali e Corinthians, porque o jogo era decisivo. O América de Cali tinha a bola o tempo inteiro e não conseguia lá furar a retranca. Teve um momento que estava 80% de posse de bola, 27 finalizações. E o gol do Racing foi o goleiro do América de Cali chutando nas costas do cara. Foi um negócio assim bizarro. E teve um lance do Kaká. Como todo mundo sabe, eu não sou corintiano. Mas eu quase saí chutando as coisas na minha casa. O Kaká quase que por 2, 3 metros ele faz um gol contra, ele toca errado pro André Ramalho. O Hugo olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então assim, além do vexame da eliminação, a postura do Corinthians foi inadmissível. Foi um negócio de irritar até quem estava secando. Então assim, é assustador. E aí tem a enquete, ter caído para o Barcelona, que ficou fora da Libertadores. Ficou em último no grupo. Ficou em último no grupo, já era um vexame. Ter sofrido contra o UCV já era um vexame também. Porque sofreu para passar da equipe amadora venezuelana. Aí caiu para o Barcelona, aí caiu nesse grupo, conseguiu ficar fora desse grupo. Não há nada que amenize esse vexame. E o Corinthians, mais do que tudo, precisava ainda da grana. Porque, como a gente viu, o novo presidente interino está desesperado atrás de dinheiro. O Corinthians passando para o playoff garantia pelo menos mais um dinheirinho. E na projeção de orçamento feita pelo Augusto, eles contavam com oitavas de final da Libertadores. Eles não foram nem para o playoff da Sul-Americana. Então, se já está um buraco agora, imagina o buraco que vai estar quando na projeção o dinheiro não cair. Então, o momento do Corinthians é assustador. E como disse o Juca Kfouri ontem, qual é o fundo do poço do Corinthians? Olha, Só pra falar. Olha, eu assisti o jogo ontem. Assisti o jogo contra os reserva do
quanto que o Corinthians colocou os reservas contra o Atlético Mineiro, e vou dizer pra vocês, os reservas que jogaram contra o Atlético Mineiro jogaram muito mais ainda, por mais que seja ruim também, eles correram atrás, eles dividiam, eles não deixavam o Atlético Mineiro sossegado mais do que os titulares ontem do Corinthians, infelizmente, tá? Bom, pra nós, eu não sou corintiano, eu dou risada, mas aqui eu comento o que eu vi, o que eu achei do jogo, e você comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá curtindo essa eliminatória do Corinthians, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Fui!